Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, nós estamos recebendo aqui no Rio de Janeiro a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Estamos para comemorar, ou já estamos comemorando, os 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba. E as dioceses estão recebendo uma imagem peregrina para um tempo de missão, de evangelização em cada diocese ou arquidiocese. A nossa recebe esse final de semana, ficará até o final de agosto, quando então, durante a nossa peregrinação anual que fazemos à Aparecida, iremos levar de retorno a imagem peregrina. Mas com a vinda da imagem peregrina, nós estamos lançando a grande missão arquidiocesana. Nesse ano, pelo menos, todas as casas da arquidiocese, ou seja, da cidade do Rio de Janeiro, deverão ser visitadas pelo menos 3 vezes pelos trabalhos pastorais, evangelizadores, missionários, por todos os agentes de pastoral, e para depois concluir o final do ano com a grande novena de Natal, uma 4ª vez, todo mundo convidado a formar comunidade, a caminhar na esperança. Estamos no ano da esperança aqui no Rio de Janeiro, e justamente a grande missão, o grande ato concreto é essa missão por toda a arquidiocese. Mas essa missão, que é um evento, é um momento, ela tem uma outra finalidade, de despertar para que ainda mais, embora já exista isso, mas ainda mais, as pessoas sejam missionárias. Vivam a missão 24 horas por dia. Vivam uma missão permanente. Ou seja, trabalhando, estudando, caminhando, passeando, na família, no bairro, na rua, em todo lugar, nós levamos esse espírito missionário a cada momento, a cada instante, em tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso grande sonho, que essa atitude concreta no ano da esperança da arquidiocese e nessa missão que agora, a partir desse final de semana, começamos a desenvolver por toda a arquidiocese, que isso desperte ainda mais todos os que participam como igreja de viver cada vez mais a vida cristã, sendo sinal de esperança nesse mundo. Nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, também uma proposta que eu faria para todo o país, para todo o nosso Brasil, toda a nossa igreja, que nós necessitamos justamente de um outro coração, de uma outra alma. São tantas decepções, são tantas situações que existem em nosso país, violências, problemas, que vemos que não bastam apenas mudar atores, mudar de lugar pessoas. Nós vemos que é necessário que mude o coração das pessoas para que vivam com esperança, vivam com ética. Eu estava pensando, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que ela foi reconstruída, com seus prédios, suas fábricas, etc., também o espírito alemão foi reconstruído. Aqueles que apoiaram Hitler, achavam que era um momento importante para a Alemanha, acabaram vendo o seu erro e acabaram mudando. E acabaram vivendo um outro tipo de ética, um outro tipo de pensamento. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nesse nosso tempo nós necessitamos de ver que tantas situações que nos desanimam, tantas situações que nos levam a pensar sobre a caminhada desse mundo de hoje e também do nosso país, nós precisamos realmente de algo que transforme, que seja uma reforma interior, que nós chamamos de conversão, ou de mudança, e que nós, enquanto igreja, somos chamados a anunciar. Eu creio que esse seja o grande momento de caos, de crise, é um momento de oportunidade, de dizer, é necessária uma nova sociedade, um novo tipo de vida, uma nova realidade. E essa nova realidade, caríssimos amigos e irmãos, deve ser cada vez mais conquistada através de uma mudança interior do coração. É claro que a liberdade de fazer o mal, de andar por caminhos errados, não sempre acontecerá. Teremos sempre aqueles que não querem andar pelos caminhos da fraternidade, da justiça e da ética. Mas é necessário que nós, enquanto cristãos, contagiemos a nossa sociedade com essa perspectiva de uma nova vida. Nesse sentido,
A palavra de Deus desse final de semana nos exorta a isso. Jesus vai à sua cidade e ali, por ser conhecido e achar apenas que era alguém da família, alguém que era apenas humano e não Deus presente no meio de nós, acabou não sendo ouvido. Mas diz a palavra de Deus também que quer sejamos ouvidos ou não, cabe a nós anunciarmos. Mesmo que sintamos em nossa vida as nossas fragilidades, nossos problemas, o espinho na carne. Então a palavra de hoje é para nós uma oportunidade de ver isso. Nós vemos que muitas vezes não somos acreditados por nos verem apenas como alguém que seja da casa, da família, ou apenas uma entidade, uma sociedade feita de pessoas. Mas nós somos chamados a falar. E muitas vezes nos acusam dos problemas, dos nossos pecados, históricos ou não, reais ou não, mas nós sabemos que justamente aquilo que nos acusa, como esse espinho na carne, que nos faz ainda mais anunciar como o Senhor é forte e a fortaleza em nossa vida. Portanto, a palavra de Deus deste final de semana, meus irmãos, é uma resposta para nós sobre essa necessidade de profetismo hoje e de chamar toda uma sociedade a uma nova vida, tanto na missão como em ter um espírito novo, que cada vez mais, eu creio que esse deve ser o protagonismo da igreja. A igreja é chamada a isso, a viver isso. E a grande dimensão que ele já tem de realmente ver as realidades, em lugar de condenar a situação, de propor caminhos. E justamente caminho de corações novos, de respeito ao próximo, de perdão ao outro, de fraternidade, deve estar muito presente no coração de cada um de nós, de uma especial dos cristãos, como igreja, e depois, enquanto cristãos, como fermento no meio da massa. Sabemos que nem todos vão pensar dessa mesma forma, mas nós sabemos que esse é o caminho, que em Jesus Cristo nós acreditamos que pode construir essa nova sociedade com essa pedra angular que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, que a palavra de Deus desse final de semana coloca para nós justamente uma palavra que nos ilumina. No Evangelho de Marcos 6, 1 a 6, Jesus chega a Nazaré, sua terra. Ele começa a ensinar na sinagoga, diz o Evangelho, e os que escutavam diziam: nós conhecemos quem ele é, sabemos que ele viveu aqui, sabemos quem que são seus parentes, ele é o filho do carpinteiro, que nós conhecemos muito bem, né? E não acreditavam naquilo que Jesus estava ensinando. Viam apenas o homem e não a presença de Deus no meio do seu povo. E Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e admirou-se com a falta de fé deles. Nós vamos ter sempre essa dificuldade. Falando ao mundo de hoje, nós vamos ver sempre que muitos nos veem, a nós mesmos, igreja, apenas como uma ONG, uma organização não governamental, apenas como um grupo de pessoas que se reúnem, né, e que têm as suas reivindicações, e não como a presença de Deus no meio do seu povo. Isso faz parte um pouco de toda a mentalidade que existe na nossa sociedade. Mas nada disso deve nos desanimar, porque justamente a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, da primeira leitura, nos mostra esse caminho. Sim, a palavra que nós ouviremos nesse final de semana de Ezequiel diz que depois de ter falado, entrou o Espírito Santo e me pôs de pé. Eu vi daquele que me falava, que me disse o seguinte: filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e de coração de pedra, vou te enviar, e tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Ou seja, nós não podemos deixar de falar. O Senhor nos envia a falar, porque é vida para esse mundo, para essa sociedade. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, em Ezequiel, o profeta é enviado a um povo de cabeça dura, que não queria ouvir. Nós vimos no Evangelho, justamente, os habitantes de Nazaré não acreditaram na palavra de Jesus e perderam a oportunidade de ouvir a palavra de vida eterna.
E justamente, meus irmãos e irmãs, essa mesma questão, esse mesmo esquema sucede ainda hoje. Mas a palavra do Senhor nos é dirigida a nós. Nos coloca em pé também diante desse mundo, com todos esses questionamentos e problemas, para dizer, né, nós temos algo importante a dizer. Que é possível essa transformação do coração humano e que vai depois ter também uma nova sociedade. Quando os homens têm corações diferentes e renovados, podem também fazer uma sociedade renovada também, em que se prima pela ética, pela fraternidade, pelo perdão, pela paz. E aqueles que desejarão fazer o contrário, viver a violência, o mal, a maldade, devem ser cada vez mais uma minoria e que deve ser contagiada com o bem, dizer que vale a pena andar pelo caminho do Senhor. Mas, meus irmãos, pode acontecer também de sermos acusados dos nossos pecados, dos nossos erros, que todos nós o temos. O pecador, justamente, é aquele que está se convertendo cada vez mais. O santo é o pecador que está sempre se convertendo, né? E a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, segunda leitura desse final de semana, ele fala assim, justamente, para que eu não me ensoberbecesse, não é? Devido a tanta grandeza e tanta coisa importante, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Roguei a Deus que se afastasse de mim, mas ele me disse, basta-te a minha graça. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que ao falarmos de tempos novos, de ética, seremos acusados também de nossos pecados. Vamos buscar na história, na tradição, em séculos passados, tantas coisas que nós nem sempre vivemos. São espinhos na carne. Para que nós saibamos que nós falamos, não é tanto porque nós somos mais que os outros, mas que experimentamos a misericórdia de Deus e anunciamos que é possível, aquele que faz a experiência do perdão, da reconciliação, construir essa nova sociedade. É uma palavra importante esse final de semana, que nós meditemos, pensemos nessa nossa missão permanente, ao mesmo tempo uma sociedade que necessita, no caos que está, de esperança, de confiança, de quem anuncie tempos novos. E nós somos chamados a fazê-lo, tanto pela nossa vida, nosso testemunho e pela nossa palavra, caríssimos amigos e irmãos. Que realmente ao escutarmos nesse final de semana a palavra de Deus, diante dessa sociedade, nesse nosso mundo de hoje, se reacenda ou ainda mais se renove em nossa vida, ou ainda aumente a esperança no Senhor e que nós o anunciemos e proclamemos que o Cristo ressuscitado é a nossa vida, salvação e libertação, e nele nós podemos realmente deixar que esse mundo reconstruído possa ser realmente novo e renovado, e nós queremos fazer a nossa parte, não sermos omissos nesse tempo da história de cumprirmos bem a nossa missão. Que o domingo seja para todos nós essa oportunidade e que a palavra de Deus brilhe em nossa vida e em nossos corações, para que iluminando a nossa vida, nós com os olhos olhando para o futuro e ao mesmo tempo vendo a nossa realidade, anunciemos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus que quer homens e mulheres novos na construção desse mundo novo. E nós cremos que isso é possível em Cristo Jesus ressuscitado, nosso Senhor. Que você, ao escutar a palavra do Senhor, possa estar de coração aberto para deixar-se conduzir, para deixar-se levar adiante nessa bela e importante missão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.